Foi. Bom, boa noite. Boa noite a todos aí. Seja bem-vindo, irmão Alexandre Torres, do canal Alexandre D. Torres. Estamos mais uma vez aqui para mais uma live, né? Junto para falarmos das coisas de Deus. Vamos já pedir se entrar aí, começar a entrar o pessoal aí, né? Para a gente ver como é que está o som, como é que está a imagem. Em primeiro lugar, como é que está você aí? Está no Maranhão, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Como é que você está aí? Pois é, meu irmão. Estamos aqui a uma distância bem grande, né? Bastante. Estou bem, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus. A internet tem esse poder, né? De unir as pessoas, né? Esse é o lado bom da internet, né? Das redes sociais. Então, a gente vai tratar de um tema muito, assim, que às vezes as pessoas deixam de lado, né? A gente está de tantos assuntos, assim, escatológicos, outras coisas, assim, que também são importantes, mas a realidade atual da igreja também é importante. As pessoas, às vezes, deixam de lado. A gente vai tratar desse tema que é importante. Com certeza. O tema da igreja perseguida, né? É o que nós vamos falar. É algo que está acontecendo hoje com nossos irmãos ao redor aí do mundo, né? E a gente ainda não se atentou, né? A igreja, por exemplo, aqui do Ocidente, não se atenta muito para isso, né? Na sua maioria. Com certeza tem missionários que são sustentados pelas igrejas aqui do Ocidente, mas em sua maioria não tem assim uma preocupação tão grande, porque vivemos, de certa forma, um evangelho mais tranquilo aqui no Ocidente, né? O que você me diz aí? Aqui o pessoal, nós estamos assim, acostumados o máximo da perseguição que a gente sente na pele é a perseguição de censura. Censura, ou então, assim, de um constrangimento à tua fé. Mas não passa disso. Agora, lá, o pessoal sofre censura, constrangimento, assassinato e todo tipo de boicote, né? Então, eles sofrem muito mais, de uma forma muito mais alta e de um nível mais elevado, que a gente ainda não experimentou, mas eu creio que estamos no caminho disso, mano. É uma pressão forte que eles sentem lá, né? Lá no Oriente Médio, né? Uma pressão muito forte que, de certa forma, começou como está começando aqui no Brasil, essas restrições. É claro que lá já está muito avançada a violência e tudo, mas aqui no Brasil já começa a dar ares, né, de uma certa perseguição religiosa, já dando suas pontas das unhas, né? Porque aqui como é o Ocidente, né, aqui a gente aprende na escola que a moral judaico-cristã forma o Ocidente. Então, o Ocidente é o que é por causa da moral judaico-cristã também. Então, há essa perseguição velada por baixo dos panos. Mas o desejo deles mesmo é de extirpar o evangelho, o cristianismo para valer do Ocidente. Mas, por enquanto, ele não é possível. Então, eles vão cerceando aqui, censurando ali, constrangendo aqui e ali, mas o que eles querem chegar é como está no Oriente Médio e na Ásia. É verdade. Chegou aí nossa irmã Aline, minha esposa, boa noite. Seja bem-vinda aí, né? Está assistindo a nossa live. Espero que daqui a pouco já comece a vir outras pessoas. Esse quadro que está aqui ao lado, irmão Alexandre, é a lista, como está escrito aí, Mundial da Perseguição, feita pelo site da instituição chamada Portas Abertas. Esse é de 2019, ele já tem desse ano, 2021, e já há muita mudança, porém uma coisa que não mudou é que a Coreia do Norte continua por 20 anos sendo o primeiro, ainda em primeiro lugar, o país mais severo, país mais violento na perseguição à igreja. Coreia do Norte. 20 anos que ele não sai do primeiro lugar. É mole? E é uma coisa interessante, né? Países comunistas são os países que mais perseguem o cristianismo, porque eles querem colocar o Estado no lugar de Deus. E tem crente que ainda, aqui no Ocidente, flerta com essa ideia de socialismo, comunismo, sendo que a pessoa parece que não, ou é realmente ignorante, no sentido de não conhecer o que significa comunismo, socialismo, ou realmente é uma pessoa que a gente se pergunta se é realmente cristã. Porque olha o que acontece em países comunistas. Lá eles não querem nem saber da pessoa se quer dizer que crê em Cristo. Quanto mais professar uma fé, um culto, né? Uma reunião.
E tem gente que cristão que flerta com isso. Já temos essa, como se diz assim, um exemplo, né, do que está acontecendo aí. E vemos a China, que é um dos países também mais comunistas, né, do mundo, junto com a Coreia do Norte e outros mais, já tendo bastante espaço no Ocidente, né? Temos visto que a China, até ela ficou muito mais conhecida com essa questão que estamos passando hoje aí, dessa doença. Estamos com dificuldades por causa do YouTube de falar o nome, né? O YouTube acaba travando os vídeos, temos que falar em códigos. Então, sim, essa doença que está aí, a China acaba ficando muito em voga, né? E a gente percebe que ela já está colocando as suas mãos em muitos países aqui, através da mídia, inclusive no Brasil, né? Porque a gente está percebendo, assim, isso aqui que eu já vou falar, é para quem conhece um pouco de geopolítica, né? Se alguém aqui na live entende ou não, eu vou tentar ser mais didático. Está acontecendo esse choque que, nesse caso, todo mundo está sabendo, que é a guerra entre Estados Unidos e China. Primeiro, eles estão se combatendo comercialmente, aí vai para a guerra, vamos dizer assim, guerra de informação, até chegar às vias de fato vai demorar um pouquinho, mas nós já não estamos longe disso, não. Então, como ela está querendo ser uma potência hegemônica, assim como os Estados Unidos, ela está, como você falou, está colocando os tentáculos e a sua influência nos países. E essa influência, o pessoal já tem que os cristãos do Ocidente têm que se preparar. Essa influência vem junto com essa ideia de tirar Deus do coração do cidadão do Ocidente e do mundo todo, como no geral, né? Aqui vamos ver aqui, ó. Eu separei aqui alguns dados. Está aqui, a perseguição é real. Cristãos na República Africana. Aí eu coloquei o versículo de João 3:33, que diz: Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui a notícia é uma notícia que a gente tem aqui, notícias mais antigas um pouco, mas para a gente ver que se piorou, de lá para cá piorou, então imagina como está hoje, né? E aqui então, tem, ó, ataque à catedral mata 2 padres e 40 fiéis. E aqui está mostrando que foi numa igreja católica, né? Que para eles, indiferente, porque é o cristianismo. Então, sim, tanto faz, seja uma igreja evangélica ou uma igreja católica, estão atacando o cristianismo, né? Lá na África. Exatamente, irmão Jean. E o pessoal tem que lembrar que a Igreja Católica, como instituição, ela representa como você falou, ela representa um símbolo do cristianismo. Então, quando atacam ela, a intenção é essa que está por trás, é essa mesmo, de atacar o cristianismo como um todo. Então, não interessa se é evangélico, se é católico, se é ortodoxo, se é de outras vertentes, sendo que professa esse Cristo, a intenção desse pessoal que persegue é extirpar a ideia de Jesus Cristo dessa terra, né? E é como o próprio Cristo falou. Vos odiarão por causa do meu nome, não por causa do nome de vocês, por causa do meu nome. Então, o ódio é a Cristo. Exatamente. E é muito difícil, né, meu irmão? A gente ver esse tipo de coisa. E Jesus falou que a gente teria aflições, mas que em Jesus, né, nele nós teríamos paz. Só uma paz interna, né, porque que é a principal. Porém, não impede de termos as dificuldades externas, de nosso corpo sofrer os ataques, né, que o inimigo prepara contra nós. Porque não deve ser fácil você... Aqui, no caso, foram 40 fiéis. Imagina ali pai, mãe, pai perdendo filho, filho perdendo pai, marido perdendo esposa, esposa perdendo marido, irmão perdendo irmão. Então, deve ser uma imagem terrível você estar num culto louvando a Deus e, de repente, entra um grupo de pessoas e faz um massacre dentro da igreja, né? Só realmente estando muito voltado para Deus, estando com Deus muito no coração, para ainda se manter, né, na fé perante o Senhor, né? Por isso que essa é uma crítica minha, irmão, desde o ano passado.
o pessoal, assim, aqui no Ocidente, como a gente tem falado, né, estão tão mal acostumados com a questão de perseguição. Eu não estou desejando mal para ninguém, não, porque também sou do Ocidente, né, seria hipocrisia minha, mas estão tão mal acostumados com essa questão de sofrer por Cristo, que o vírus o pessoal coloca como ápice do sofrimento. Olha o que é que esse pessoal sofre aí. E olha lá que a preocupação deles com o vírus, zero, porque o pessoal pode perder por tiro, por bomba, por ser queimado vivo, ser sequestrado e outros tipos, né, de outras formas. Olha a preocupação desse pessoal. E a preocupação deles é cultuar, é se reunir com um culto. É por isso que a gente tem que pegar esse pessoal como exemplo. Eu sei que é difícil, porque tem gente aqui, talvez, que está na live, que vai estar, que perdeu algum parente, ou vai perder, porque a pessoa ainda está internada, ou sei lá, coisa do tipo. Mas tem que lembrar que tem pessoas cristãs que sofrem muito mais. Esse pessoal que a gente tem que pegar como exemplo, não o pessoal aqui do Ocidente, nesse sentido de perseguição. É como o apóstolo Paulo falou, né, certa feita, ele disse assim, nas minhas palavras, né? Vocês não chegaram nem a perder sangue e já estão desanimando da fé, porque ele tinha sofrido açoites, né, tinha sofrido prisões, torturas e tudo mais, e as pessoas lá daquela época dele estavam já desanimando sem ter chegado a esse ponto. Porque hoje acontece da mesma forma, né? Aqui alguém desanima de estar na casa do Senhor, de estar ainda continuando a fé, porque ouviu falar que alguém falou dele, ouviu falar que o pastor fez isso, fez aquilo, ou porque não conseguiu pagar uma conta de luz, ou não conseguiu isso, aquilo, fofoca daqui. É pequeno demais, né, em relação ao sofrimento relatado na Bíblia e relatado aqui pelos nossos irmãos ainda hoje, né? Lá no Oriente, né? Exatamente, porque tem até um dado interessante, Manjá, que, por um lado, se a igreja é perseguida, e isso faz com que o sofrimento aumente, mas, por outro lado, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. A gente vê o livro de Atos que mostra bem isso, né? Então, lá faz o pessoal viver uma fé mais pura, porque estão sendo aperfeiçoados dentro da tribulação, e a tribulação é para isso também. Estão sendo purificados, e eles são usados até muito mais com sinais e prodígios, até na hora de pregar o evangelho, de evangelizar, mais do que o pessoal no Ocidente. Esse é um dos lados, se é que a gente pode dizer que é bom, um dos lados bons da igreja ser perseguida dessa forma brutal, porque é um pessoal que vive uma fé mais pura. Lá não tem meio crente, mais ou menos crente em cima do muro, não sou crente só hoje, semana que vem já não sou, falou mal de mim, vou sair do... Não tem isso. Aqui é muito mais para esse lado do Ocidente, aqui, infelizmente. Mas nós estamos perto de perder essa liberdade, na minha opinião, pelo que eu estou percebendo. Exatamente. Tem um versículo que diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. A gente não consegue conceber essa ideia porque estamos no Ocidente e, às vezes, a gente não consegue entender o porquê que o apóstolo Paulo falou isso, porque hoje qualquer um diz que Jesus Cristo é o Senhor, aqui no Ocidente. Mas vai lá para o Oriente, vai lá para a Coreia do Norte e vai na praça e diz e grita Jesus Cristo é o Senhor. Não pode, se for fazer isso aí, só pelo Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo está falando num contexto que ele via que a igreja estava já em perseguição naquela época, mas ainda no futuro estará também. E hoje já está. Hoje já está com perseguição também lá no Oriente Médio. Né? Então, só vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor pelo Espírito Santo mesmo. Porque senão a pessoa vai ficar caladinha. Porque vai ficar com medo, né? Porque aquela história, a fé sem obras é morta, né? A pessoa fala, não, ele é meu Senhor. Aí tu vai ver na prática como é que ele age, como é a atitude, se ele sendo confrontado pela perseguição, como é que ele reage. É aí que vai dizer realmente se a fé dele é verdadeira em Cristo, né? Aí ele vai pelo Espírito, como você falou, e vai dizer se tem Jesus como Senhor ou não, se é só uma filosofia que ele decorou, que ele aprendeu a absorver e vive naquele estilo de vida, né? Que tem gente que aprende o ritualismo e chama aquele de cristianismo. Exatamente. Aqui um outro versículo aqui de Mateus 10, vai dizer que o irmão entregará a morte, o irmão, e o pai, o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E aqui a notícia aqui embaixo, cresce a perseguição de islâmicos a cristãos em Moçambique. Moçambique está sendo um dos países que realmente tem tido massacres em cima de massacres. A igreja lá
está pedindo ajuda, oração e mantimento e tudo mais à igreja de cá e a todos os irmãos, né? Porque eles lá estão sofrendo muito com essa situação. E aqui, o irmão entregará à morte outro irmão. Pode ser que a gente não veja isso tanto na carne, digamos assim, mas estamos vendo de um modo espiritual também, né? Aqui no lado do Ocidente. E pegando já um gancho disso, temos visto esses políticos brasileiros já falando em fechar igrejas. O STF agora decidiu por fechar a igreja depois de ter decidido por deixar aberto. O outro foi lá, movimentou tudo para fechar. Mas o metrô está aberto, os ônibus estão lotados, e está se falando em abrir estádios de futebol e outros esportes. Só a igreja que tem que ficar fechada, porque talvez o vírus esteja sendo manipulado dentro da igreja. Falando nisso, o Portas Abertas deu uma informação de que na Índia estavam falando, o governo e a mídia, de que a igreja estava disseminando e até criando novas cepas, digamos assim, dessa própria doença que está aí. Olha que situação. Eles ainda, assim, você tocou num país interessante que é a Índia, né? O pessoal pensa que as perseguições maiores é só na África, Ásia no sentido China e o Oriente Médio. Lá na Índia, a perseguição é brutal, porque é um dos países mais pagãos que tem. Lá eles adoram até rato, eu não sei nem qual animal que eles não adoram, né? Lá as mulheres são violentadas, de tudo que é forma, são sequestradas, né? Então, é um país também de uma perseguição brutal. No caso dessas autoridades políticas que estão usando essa desculpa, né, dessa doença aí, para fechar as igrejas, você vê que a intenção realmente é maligna, né? Então, o vírus, ele não essa doença, ela não se espalha por supermercado, time de futebol jogando, por academia ou qualquer outra coisa. Ele é um vírus, ele é um problema cristão, né? É uma doença cristã, só se prolifera dentro do culto. Eu não entendo isso. Você vê que realmente o negócio é espiritual. É um vírus religioso. Religioso, ele só gosta de frequentar culto. Aqui a notícia aqui, o massacre de cristãos na República Centro-Africana. Na China, olha que notícia essa daqui na China. Retirando órgãos de prisioneiros cristãos ainda vivos para vender, né? Ou seja, olha quanto vale a vida e principalmente a vida de cristãos lá naquele país. E o versículo de Lucas 21:12 vai dizer: mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. Então, tem muitos prisioneiros cristãos lá na China e passando por essa situação de serem arrancados seus órgãos para o mercado negro, né? Certamente. Com certeza. E a notícia é pesada, irmão Jean, porque é como eu falo, né? O pessoal aqui que está preocupado nessa questão dessa doença que está aí, eles deviam pegar de novo, como eu falei, pegar esses exemplos aí de pessoas que estão num nível de sofrimento muito mais elevado que a gente. E se a gente for levar em consideração essa questão do medo dessa doença, então esse pessoal aí tinha que falar, não, bora fazer o seguinte, a gente não diz que é crente, se camufla, vira aquele crente 007 e segue a nossa vida normal. Já pensou se eles fossem covardes assim? Olha que eles sofrem a notícia que você trouxe aí. E mesmo assim, eu acho que foi no próprio Portas Abertas que eu vi a notícia, eu acho que eu vi um dos representantes do Portas Abertas aqui no Brasil, ele estava num programa chamado Vejam Só, eu lembro dessa notícia aqui agora. Ele falou que um dos países onde tem a maior população cristã é na China. Se não me engano, é mais que 200 milhões. Muita gente, né? Muita gente. Bom, tem algumas pessoas aí chegando. Minha sogra está aqui também, Mariléia Cassino, e a minha esposa. Tem mais umas outras pessoas que, se quiserem fazer perguntas, né, seja de qualquer natureza, né, na área bíblica, né, cristã e tal, não somente em relação ao tema que estamos trazendo hoje, podem ficar à vontade em falar sobre o assunto. Porque o assunto também vai passar pela questão
se a igreja esfriou ou se a igreja despertou mais em meio a essa pandemia que estamos passando. Qual foi o resultado que estamos vendo desde 2020, março de 2020 até agora, abril de 2021? Um ano e um mês nessa situação em que a igreja fecha, a igreja fica parada, a igreja abre, né, o prédio. Então, como está se comportando os membros, né, das igrejas ao longo desse tempo? Se foi algo que mais despertou a igreja ou mais dispersou a igreja? O que você acha, Alexandre? Eu acho que essa situação, ela veio assim, teve até um pastor conhecido aí, o Paulo Júnior, que ele falou assim, que essa situação veio para peneirar joio de trigo, né? Exato. Pode ser que seja por esse caminho aí mesmo, né? A gente vê que o pessoal, assim, que qualquer desculpa para ele é motivo para sair da igreja, para ficar fora, como você falou, igual o pessoal, falou mal de mim, não me cumprimentou, não deu paz do Senhor. Essa turma aí, que é a grande maioria, ficou frio. E a tendência, quando uma pessoa esfria muito, é se desviar completamente, né, que a gente chama de apostasia, que é um termo que não é não muito bem explicado e ensinado nas igrejas, né? O pessoal só entende o tal do desviado, né? Mas muito gente tem apostasia mesmo. Então, está servindo para peneirar mesmo, aqueles que vão se fortalecer, porque é como um comentário que você fez lá no seu grupo, né? A pessoa, a realidade de nós sabemos o que é ser igreja e não estar na igreja, está cada vez mais clara. A pessoa vai ter que se fortalecer na sua comunhão pessoal, senão, se ele ficar dependendo só da reunião do culto físico, que é importante, ele vai esfriar completamente, porque ele depende só do culto físico, ele tem que ter a sua vida prática no dia a dia, né? Exatamente. Aqui o Evaldo Maia, seja bem-vindo, Evaldo. Ele está fazendo uma pergunta aqui, Alexandre. Diz assim: boa noite, a paz de Cristo Jesus. Qual é o entendimento dos irmãos sobre a última chuva serôdia? Podia dar uma informação aí, seu entendimento aí para ele, Alexandre? Ele está se baseando nas 7 festas de Deus, né? Porque essa tem a chuva temporã e a chuva serôdia. A temporã seria aquela do Pentecoste, que o Espírito Santo caiu lá no 120. E ele deu essas primeiras... né? Essa chuva, no caso, a serôdia, que é a última, ela vai ser, que vai, vamos dizer assim, vai superdotar a igreja de poder, né? Colocando assim na teoria, de forma teórica, superdotar a igreja de poder para ela começar a profetizar no tempo do fim. Então, seria nesse sentido. Primeiro, a chuva temporã lá em 2000 anos atrás, e a serôdia no tempo do fim. E eu tenho uma certa debate sobre isso, tem até uma irmã que, um grupo que eu estava, que ela discordava da ideia de avivamento, né? Mas eu não sei se ela só cara a palavra em si ou porque ela não entendia que ia existir isso. Mas eu penso que vai sim existir um avivamento, aí sim, esse avivamento, como a Bíblia fala, não que gente por aí fica professando toda hora um avivamento, toda hora tem avivamento nos congressos deles, né? Um avivamento real que o Espírito Santo vai dotar a igreja de poder, capacitar para ela começar a se usar em prodígios, sinais, maravilhas, ter sonhos, visões, como falar em Joel. É a última chuva, porque Deus fala, eu derramarei. Se ele já derramou, por que ele vai derramar de novo? Então você vê que é o quê? É uma evidência de um reavivamento. Ele aqui está colocando aqui no último derramamento do Espírito Santo. O irmão Evaldo Maia está aqui colocando a participação dele. Muito obrigado, meu irmão. O irmão Alexandre aí já deu a informação. Aqui, cristãos na Nigéria, né? Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Genocídio puro. Mais de 6 mil cristãos nigerianos abatidos, principalmente mulheres e crianças. Uma covardia, né? Uma covardia que acontece em todo o planeta, né? E a gente estaria preparado para isso, irmão Alexandre? Para esse tipo de situação, já que nós, numa peneira de Deus, que é essa pandemia, que vai separar os meninos dos adultos, né, na fé, porque, na verdade, muita gente está dizendo, a gente ouve, conversa com um, com o outro, dizendo que está desanimado, porque, poxa, fiquei 3 meses em casa, 4 meses sem ir ao prédio da igreja, e
desanimei. Aí fica aquela pergunta, né? Qual era a fé que ele nutria, que por causa de 3, 4, 5, 1 ano que ficou sem ir ao prédio, desanimou da fé? É claro que o ideal é estarmos juntos na comunhão, mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe com a graça de nos fazer entender que nós somos o templo, é para esses momentos. Nos momentos em que não podemos estar no templo físico de pedras, por alguma razão qualquer, no caso agora essa doença aí, a gente saber que a gente é igreja e que Cristo está vivo em nós. Agora, o que não pode é porque eu não fui ao prédio, eu perder a essência do Espírito vivo em mim. Que o avivamento é o Espírito vivo em mim. O avivamento não é só feito de demonstrações exteriores. O avivamento é para os momentos ruins, que estamos falando de perseguição, estamos falando de problemas, estamos falando de situações difíceis, estamos falando de isolamento, de deserto. E aí é que se mostra o quanto o Espírito Santo está vivo dentro de nós. Agora, se você pode, você deve estar no templo, deve estar no prédio onde se congrega para louvar ao Senhor. Por que fazemos essa diferença no prédio, né? Para fazer a distinção entre o prédio e a igreja que somos nós. Mas nós, como igreja, devemos estar no prédio, louvando ao Senhor, naquele templo, preparado com tudo específico para estarmos ali junto com os irmãos, louvar ao Senhor, quando podemos. Agora, quando não podemos, vamos desanimar por isso? Realmente fica complicado, né, irmão? Realmente, por exemplo, você pode pegar o exemplo de Paulo, ele estava preso lá com Silas na prisão. Lá não estava tendo um culto, mas tinha 2 pessoas que estavam reunidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Começaram a cantar, e o que aconteceu lá? Teve até aquele terremoto, né, que arrebentou até as portas das prisões lá. Então, a pessoa tem que ter o seu culto pessoal, a sua comunhão pessoal, para não ficar dependendo só da reunião. Até porque tem umas igrejas por aí, uns templos, que as pessoas se reúnem lá, dizem que é culto, né? Mas tem umas coisas bem estranhas que não edificam, não fortalece, tem muita coisa de homem. Então, não é só porque você vai se reunir num templo que você vai, pronto, já estou fazendo tudo. Isso ali é só um ponto dentro do cristianismo. Tem essa questão da tua leitura, a meditação da palavra, oração, jejum, a tua prática diária, que é a piedade, né, que Pedro chama de piedade. Então, a pessoa, se ficar se baseando só em templo, essas pessoas aí já mostram que são fracas, irmão, já mostram sendo peneiradas. Faz parte daqueles meninos, como você falou, separado dos homens. E sobre a questão da perseguição, se a gente está preparado, se a gente for analisar, quando Estevão foi apedrejado, ele, pela graça de Deus, ele suportou aquilo ali, né? Então, se a gente for colocar nas nossas próprias forças, aquele homem ali é muito bom, por isso que ele aguenta perseguição pelo nome de Cristo. Não existe isso. A pessoa só tem expressão dentro de si, e ele está sendo fortalecido todo dia, por quaisquer tipo de tribulação, ele já está sendo aperfeiçoado para suportar coisas piores, né? Porque se ele realmente é de Cristo, ele não vai negar Cristo, nem com ameaça nem de tiro, nem de faca, nem de nada. Então, a pessoa que está mostrando que está se esfriando, ela vai negar Cristo de qualquer jeito, seja na perseguição fraca aqui no Ocidente ou na perseguição forte. Então, eu penso que é por aí. Porque, na verdade, acaba que essa situação de pandemia acaba demonstrando o que realmente a pessoa era, né? Não para que Deus saiba, mas para que ela mesma saiba que ela não estava aquilo tudo que pensava, né? Aqui o pastor Alexandre, seu xará, pastor Alexandre Simas, chegou aqui agora, ele botou ali, ó, muito boa a programação, pastor Jean, seu amigo, meu xará Alexandre, estão abordando com muita propriedade, estou com vocês. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Aqui o irmão Evaldo falou desse filme, eu já vi esse filme aqui, muito bom, filme realmente de muita profundidade. Então, aqui, cristãos são crucificados, queimados e esmagados na Coreia do Norte. Que situação, né? Um cristão ser esmagado, crucificado, como se fosse assim, vocês creem nesse Cristo aí, então vou crucificar vocês tal como ele foi crucificado. É uma situação muito difícil que a igreja vive lá, naquele país, e nós aqui estamos enfrentando algo só de
algumas autoridades que estão querendo que a igreja fique em casa, mas não estão proibindo até agora que a igreja faça uma live, como nós estamos fazendo aqui, que fale sobre as coisas de Deus, faça um culto online. Não estão proibindo isso ainda. É claro que tudo tem um caminho. Eu acho que esse tipo de proibição que o STF está fazendo é um caminho para as coisas darem um início para começar a piorar. Se a gente não se manifestar, a igreja não colocar, é claro que isso vai vir com o tempo, mas que seja mais lá para frente. Não é que porque as coisas vão já acontecer que nós vamos ficar de braços cruzados esperando todo mundo vir e arrebentar com a gente. Nós temos que lutar, né, como a igreja sempre fez, para manter o evangelho sendo falado. Né? Se a igreja fosse unida, assim, no sentido de institucionalmente, né? E o pessoal soubesse a força que tem, já, desde o início do ano, lá do ano passado, que teve uma coisa que acontece também. No ano passado, teve muito líder, muito pastor que ficou omisso e deu legalidade para político achar que ele manda e desmanda em tudo, verdadeiro tiranete. A gente está vendo aí, muitos aí saindo do armário aí, só desejo tirano, né? Tem uns aí que deixaram bem claro. Aí eles estão agora mostrando a tirania deles e, inclusive, querendo fechar culto, que é uma coisa essencial. A fé da pessoa não é uma coisa que a gente usa assim de vez em quando dá vontade, quando tem o que fazer, não é um lazer. O ato de culto é essencial, e está lá na Constituição. A liberdade de culto, ela é inviolável. Aí rasgaram, como já estão rasgando por outros motivos, né, que a gente já sabe muito bem, que acontece aqui na justiça do país. Esse é só mais um capítulo desse rasgar a Constituição, para fazer o que bem entender, para perseguir. Se a igreja fosse, de novo, como eu falei, unida institucionalmente, elas tinham peitado, isso não tinha acontecido, mano, porque a maioria esmagadora do povo aqui no Brasil é cristão, seja católico ou evangélico, protestante. Eu não sei porque o pessoal aceitou calado assim tão fácil. Poucos foram os que se manifestaram. Um deles foi o Silas Malafaia. Uns criticam ele, falam coisa dele, mas uma coisa eu tenho que dizer, ele se posiciona. Isso é verdade. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem que a política está com muitos políticos corruptos, né? E que alguns cristãos vão para lá e se corrompem, e vai se afastando e dizendo que não pode se ter cristão na política. Porém, se os bons, que o cristão tenta ser, né, o máximo possível, seguir a palavra do Senhor, se quem tenta seguir a palavra do Senhor se afastar dos locais onde tem autoridade para reger as leis do país, ou do município, ou do estado, quem vai assumir isso serão realmente os maus, digamos assim, os ímpios que estão com outros interesses. Né? O pastor Alexandre colocou aqui, ó, Deus está chamando pessoas que estão dispostas a viver uma fé sem ter santuários, prédios, se assim for necessário. Exatamente. Enquanto podemos estar no santuário, estaremos no santuário. Mas o chamado do Senhor é para que sejamos algo fora, né? Sejamos cristãos, mesmo que não tenhamos o santuário. A igreja viveu sem santuário por muito tempo, né? Fazia os seus cultos nas casas, fugindo, né? Como estão lá os nossos irmãos lá no Oriente. Então, realmente é preciso que a gente entenda o que é a nova aliança. A nova aliança é que nós somos o templo e que isso é muito mais além do que realmente estarmos num local reunidos. É você poder, por exemplo, na antiga aliança, você tinha todos aqueles rituais que você deveria fazer, né, que eram sombra do que veio Cristo se cumprir em Cristo. Mas hoje nós não precisamos mais daqueles rituais externos. Tudo está interno, está dentro de nós. E isso faz com que entendamos que o Senhor está morando dentro de nós. Mas isso não deve servir também de motivo para ser um desigrejado, desinstitucionalizado, um fora de igreja. Nada disso, também não era motivo para isso. Porque ainda aqui no Brasil, principalmente, não vivemos isso, né, Alexandre? Para não precisarmos estar no local nos reunindo. Como eu falei, a gente
eu tenho falado aqui comigo, para quem convive comigo aqui. Quem vai se desviar, se apostatar, irmão, já vai encontrar qualquer desculpa. Desde eu não me cumprimentou, não deu para o Senhor, até eu não tem que ficar por causa da situação da doença aí, tem que ficar em casa mesmo, tem que ter racionalidade. E com isso ele vai se esfriando até o tempo até o momento que ele apaga completamente. Aí não retorna. Se retorna, é igual o Paulo fala, nos últimos dias, muitos apostataram da fé, dando ouvido a espírito de demônios, doutrina de demônios, e procurarão mestres segundo as suas próprias concupiscências. Esse pessoal vai até voltar, só que é com interesses escusos. Então, quem vai querer achar desculpa para poder ficar fora, para se esfriar, para apostatar de vez, ele vai estar se segurando em qualquer coisa, inclusive nessa situação atual. Olha essa notícia aqui, olha. Mulher paralítica rasteja por 5 quilômetros para ouvir o evangelho em tribo africano. Meu Deus do céu. Às vezes a gente tem carro na porta, moto, bicicleta, a igreja está a 5 minutos caminhando e a gente está arrumando desculpa para não ir para a igreja, enquanto essa mulher está paralítica e rasteja por 5 quilômetros. Não é 5 metros, não. 5 quilômetros para estar cultuando a Deus. Isso é exemplo para nós, né, meu irmão? Com certeza. Você vê que quando a pessoa quer, ela professar a fé dele, quer participar de uma reunião, de um culto, né, que o culto quer invocar o nome de Cristo, invocar o nome de Deus naquela reunião. Ela faz o que for. E quando a pessoa ela quer achar desculpa, ela também vai achar desculpa que for. É por isso que a gente tem que sempre usar esse pessoal como exemplo, no caso, esse exemplo que você deu agora, para não ficar se agarrando em nada nessa terra, para dizer, não, mas o que importa é a gente tem que se precaver agora, porque tem gente que está usando essa desculpa já desde o ano passado, né? Aí, depois não reclama que tá a situação daquele jeito, está se esfriando a fé, aí não tenho força, minhas forças acabaram. Eu já vi gente falando isso aí, né? Mas vai ver como é que é a vida dele diária, como é que ele busca Deus, como é que é a consagração dele, se ele depende só daquele ato que para alguns se torna tipo ritual, imagina. Eles vão por ritualismo, eles aprenderam que tem que cumprir aquele ritualismo de ir, como se estivesse pagando promessa, como se estivesse pagando, batendo ponto. Aí a vida diária dele é de qualquer jeito. Essas pessoas aí... É que eu costumo sempre dizer, falo às vezes aqui na igreja, que a gente não deve se comportar como se estivesse num culto de corpo presente. Né? Só de corpo presente. Mas a alma não está ali, o espírito não está ali, ele está lá fora, a cabeça está lá fora, vem só para bater um ponto. Não, na verdade, quando se comporta dessa forma, e que chega um momento desse, que tem que ir para casa por um momento, como teve o ano passado e estão falando agora de novo, essa pessoa que veio só por um ponto, ela não consegue se firmar, porque a base está em estar no local só, e não em estar entregue a Deus, em estar realmente buscando o Senhor, em ser igreja, em viver o evangelho pleno da maneira que tem que viver. E às vezes o que acontece é que o diabo, ele é muito sagaz e vai deixando a pessoa, aos primeiros momentos, ela muito bem. Ela vai enchendo ela de razões e vai deixando a vida dela tranquila por alguns tempos. Eu comparo isso ao filho pródigo, e quando ele saiu com a herança do pai, da casa do pai, ele ficou bem até ele ir gastando a herança do pai. Enquanto ele tinha a herança do pai, ele está ficando bem, ele não sentiu falta de nada. Enquanto a gente está com saúde, que é a herança do pai, enquanto você está com seu emprego, que é a herança do pai, enquanto você está com tudo funcionando direitinho na sua vida, que é a herança do pai, tá beleza. Mas o diabo está deixando você se engodar. Até que as coisas vão acabando, e aí você vai se ver tendo que cuidar de porcos, tendo que ir para um chiqueiro para cuidar de porcos e querer comer aquilo ali, mas ninguém dá nada. Aí, alguns ainda têm a bênção de se ligar e falar, eu vou voltar para a casa do pai, mas muitos de lá ficam mesmo. Infelizmente, né, meu irmão? Certeza. E a gente pegar sempre, por exemplo, lá de Israel no deserto. Né? Aquele pessoal estava sendo mantido por Deus, estava vendo milagres, estava sendo protegido, estava sendo guiado, tinha um líder, né? Deus colocou Moisés como intermediador,
Mas mesmo assim, ele estava provando ao mesmo tempo. E o pessoal se achou com toda essa bênção, essa proteção, muitos se acharam reprovados. Tanto é que só entrou os filhos deles, daquela geração, e só Josué e Caleb, daquela geração dos que morreram. Então você vê que tem gente que está enganada, que acha que Deus não está vendo essa situação, não está provando o coração de cada um nessa situação difícil. Ah, com certeza. Se Deus tirou o povo, levou no deserto, e ao mesmo tempo ele estava levando para uma bênção, mas ao mesmo tempo provando, né? Provando o povo para ver, para o povo mesmo ver, não é para Deus ver, é para o povo mesmo ver se eles querem Deus da maneira que eles pensam que querem. Porque no final das contas, Deus já sabe de tudo. E às vezes a gente vê as pessoas levando uma vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse eternidade, como se não houvesse uma eternidade longe de Deus, e se fosse longe de Deus, é só uma coisa de você não ter benefício, você não vai ter malefícios. Às vezes está passando isso até no meio do povo de Deus, porque falar no lago do fogo já virou uma coisa meio antipática, meio desnecessária, vamos botar assim, dentro da igreja, como se estivesse assustando seus membros, assustando o povo que está ali te ouvindo. Aí você já não fala mais do lago de fogo. E a igreja cada vez mais se afasta, né, do Senhor, porque a apostasia é o afastamento do Senhor e não necessariamente o afastamento da igreja. E você tocou agora num ponto que eu estava querendo lembrar, né? Uma coisa que eu tenho que falar disso aqui, só que eu tinha esquecido. Né? Como é que os pastores, os líderes espirituais, seja pastor, pregador, seja o que for, está preparando o povo? Está preparando o povo só para receber bênção, que a conversa hoje em dia é isso, né? Ou é a teologia da prosperidade, e agora a teologia da autoajuda, que o pessoal chama de teologia coach, né? Eu chamo de autoajuda. É um pessoal que, não, se sinta bem à sua volta, como você pode se sentir melhor com as pessoas ao seu entorno, como você pode se sentir bem consigo mesmo, como é que você pode se autodesenvolver, né? Então, esse é da linha dos coach. E da linha da prosperidade, como você fala, o pessoal já conhece. Então, é desse jeito que o pessoal está sendo preparado. Aí, quando vir e se abater a luta ferrenha, que o irmão me perguntou, e agora eu vou responder dessa outra forma, é assim, vai peneirar esses fracos, que estão sendo preparados para esses líderes fracos também, e ambos vão cair na mesma vala. E os fortes, que estão fortalecendo com a palavra, não depende só do que essas pessoas chamadas líderes dizem, mas o que eles conhecem na palavra, estudam todos os dias, vão se fortalecer nisso, né? Isso que vão se perder por esse motivo. O pastor Alexandre colocou aqui realmente uma coisa muito verdadeira, né? Que os atos do STF desfaz da Constituição, vão contra a democracia e princípios e valores cristãos. E só contra os cristãos. Com certeza que a gente tem que entender que é algo espiritual. Não é algo simplesmente físico aqui, da nossa realidade do mundo. É algo espiritual, porque só a igreja que é atacada, só a igreja que tem essas dificuldades, ou seja, no fim de tudo, a igreja que está sofrendo as sanções. E é a igreja que mais tem cumprido com as determinações municipais, estaduais e federais. Máscara, isolamento, afastamento. É a igreja. Tem, inclusive, feito os cultos de maneira mais reduzida e tudo, mas, infelizmente, eles estão perseguindo a igreja, colocando um peso a mais em cima da igreja. Aquele pessoal lá, inclusive eu vi umas notícias, eu não me aprofundei muito, não, porque a política nacional olha assim, mais ou menos, não estou mais imerso como no passado, na época das eleições que teve. Mas, assim, as notícias que eu vi sobre eles é que eles têm até os famosos pais de santo deles lá, o pessoal que, vamos dizer assim, unge eles e são os guias deles, né? Então, é esse tipo de gente que compõe a corte máxima do país. Como é que a gente vai esperar que esse pessoal vai ter um respingo, uma pequena lucidez para fazer alguma coisa em prol de ser fiel ao que a Constituição diz, que só precisa que eles sejam isso, fiel ao que a Constituição fala, não precisa ser cristão, não precisa crer em Cristo, e esperar que eles façam benesses com o povo cristão.
esse pessoal vai perseguir mesmo, porque por quem eles são comandados e influenciados é por esse tipo de gente. Verdade, por isso que é a importância de termos cristãos verdadeiros lá dentro. Eu digo até que mesmo que o cristão que esteja ocupando cargos políticos não seja tão assim fiel a Deus, o melhor é que seja para ele mesmo. Para o próprio cristão é melhor que ele seja fiel a Deus. Mas se ele não é tão fiel a Deus, mas ele tem os princípios cristãos, ele não vai deixar passar coisas que vai ferir a moral cristã, vai ferir o que Deus já estabeleceu contra a família, contra a igreja, contra, né, um monte de coisas. Mas o ideal é, lógico, que ele seja um cristão verdadeiro e se posicione contra essas coisas aí. Mas se os cristãos eles se afastam dos cargos mais políticos, em que mãos nós vamos estar? Né? Aqui o Júnior Xavier colocou: verdade, pastor Jean, hoje você fala do evangelho do reino para as pessoas que se dizem cristãs e elas não ouvem. Infelizmente, muitos líderes ensinam os irmãos a serem covardes. O evangelho verdadeiro realmente, né, irmão Alexandre? Muitos estão longe de ensinar o evangelho verdadeiro, mas muitos estão ensinando ainda. Graças a Deus, Deus sempre mantém aqueles 7.000 que não se dobraram, né? O Senhor sempre mantém pessoas ainda ensinando o evangelho, mas que a Bíblia diz em Timóteo, né, que os últimos dias dizem que as pessoas gostarão de ouvir aquilo que elas querem ouvir e se afastam e querem ouvir só o que agrada aos seus ouvidos, não é? A pregação hoje em dia, se você for falar sobre o inferno, igual você falou, o pessoal, logo que tu começa a falar só sobre dificuldade, o pessoal já fica assim meio atiçado. E se você falar de inferno mesmo, explicar o que é o inferno, por que a condenação do inferno, por que a gente é salvo do inferno, porque tem umas frases mentirosas no meio do povo de Deus que se tornou verdade tanto que repetida, que, não, tem gente que só vai para a igreja com medo de ir para o inferno. Peraí, então a pessoa tem que amar o inferno? Claro, ele sabe a realidade do que ele está sendo salvo e para onde é que ele está indo, que é para junto de Cristo. Esse é o lugar que a gente tem que estar, aos pés de Cristo. E estamos sendo salvos da realidade do inferno. Então, todo crente tem ciência disso. Então, não existe negócio, não, eu estou com Deus porque eu amo a Deus, não é porque eu tenho medo do inferno. Mas uma coisa está ligada à outra. O próprio Cristo foi o homem na Bíblia que mais falou do inferno. Se tem alguém que fala do inferno, é Cristo. E tem gente que parece que ignora esse detalhe, né? Que é aquela história, é o evangelho fácil. Você vai cortando a cruz o máximo que for para ficar mais leve. Exatamente. Aqui, seja bem-vindo, minha irmã Leonice Leal. Ela diz aqui: a comunhão é extremamente importante, mas como não entender, com tantas mortes diárias, que esse momento devemos ser igreja em casa? É uma realidade. Realmente, o ser igreja é em todo momento. Ser igreja, seja em momento que está acontecendo esse momento difícil no mundo, e tanto no outro momento como se não tivesse acontecendo. Mas eu digo e sempre repito, se a gente pode, com todos os cuidados, estar reunido com os irmãos, por que não estar? Porque mesmo com todas as mortes, né, com tudo que está acontecendo, e eu entendo e respeito e aceito, né, isso mesmo, porém estamos, às vezes, fazendo tudo na vida. Estamos trabalhando, estamos indo no mercado, estamos indo na praia, estamos indo resolver nossos problemas no banco, estamos indo em cartório, estamos indo a vários lugares, só não podemos ir na igreja. Às vezes nós temos essa concepção. Não, na igreja acabou virando uma coisa que parece que o problema está na igreja. Né? Não é o caso que ela está falando aqui da Leonice Leal, que eu a conheço, mas eu estou falando de uma situação geral, né? Uma situação em que as pessoas estão dizendo que como se elas não precisassem mais estar na igreja. Enquanto Hebreus vai dizer da comunhão. Claro que a comunhão ali que Hebreus está dizendo, não deixar de congregar, não significa que você tem que estar numa instituição. Se você tiver uma instituição para você ir, para te ajudar, para estar junto com os irmãos, amém, maravilha. Nós não estamos aqui condenando instituição, condenando igreja, mesmo porque eu sou pastor
de uma igreja local. Mas nós estamos aqui, Hebreus vai dizer que você pode estar se congregando. Agora, muitos, né, defendem a ideia de não estar na igreja, mas está se congregando? Está se congregando numa casa com alguns irmãos? Está fazendo o que as instituições que Jesus colocou, como a ceia, como o batismo, como estar ali salmodiando, cantando, orando? Tem isso? Amém. Se tem isso, amém. Agora, esse é o pensamento que temos que ter em nós mesmos. Em nós mesmos. Nós precisamos colocar esse pensamento na nossa cabeça, né? Para que a gente não possa colocar só que a igreja eu não posso ir. E a vida ao redor, o resto, tudo normal. O Evaldo Maia diz aqui no Ceará, o comércio abriu hoje, mas os templos só podem ter 10% dos membros. Olha só. É isso que nós estamos falando. Até o próprio governo está fazendo porque nós estamos recuando e aceitando. Será que ele botou 10% das pessoas para irem no mercado fazer compra? Num mercado gigante? Quem que vai lá controlar que tem 10% de pessoas lá? Mas na igreja vai ter gente vizinha olhando para a igreja se está cheia ou se não vai. Isso é uma realidade. Detalhe, mano. Quem foi que disse que o vírus respeita esse decreto aí? Não, só pode ter 10%, então não vou infectar. Ah, só pode, não pode, lá eu não entro. Eu só entro só se a igreja tiver mais de 10%. É uma balela que não tem nada de ciência por trás. Esses caras são tiranês, então só mostrando essa tirania para fora. É complicado, né, meu irmão? É realmente difícil de entendermos esse tipo de situação. Aqui o Júnior Xavier disse aqui para a gente. Hoje, muitos líderes, não todos, em vez de prepararem a igreja para o que está por vir com a palavra, desencorajam a igreja com ensinos distorcidos. Infelizmente, né? Infelizmente tem acontecido. E, por outro lado, também tem aqueles... Eu acho que o irmão Alexandre foi arrebatado. Né? Vamos ver se ele vai retornar aqui. Infelizmente, também tem aquele povo que só quer ouvir o que ele quer ouvir. Aqui, acho que o irmão Alexandre voltou aqui, ó. Tinha sido arrebatado, irmão? Não, saiu aqui. Acho que foi algum bug no celular. Então, acho que baixa um pouquinho, acho que o seu retorno aí. Vê se é o seu, se é o meu. É o seu, porque o meu que está... O meu? Vou baixar ele aqui um pouco, dá para ver. Para não dar eco. Tá ouvindo minha voz aí, tranquilo? Eita, saiu de novo. Bom, vamos lá. O irmão Júnior que falou, né? Muitos líderes não preparam a igreja. Por outro lado, irmão Júnior, também tem uma coisa que é verdadeiro, que é o caso do líder ensinar, mas estamos com um povo que não quer ouvir. Não quer ouvir mais o que vem do verdadeiro evangelho. Aí, voltou ele aí. Por outro lado, tem um povo que não quer mais ouvir, estão com comichões no ouvido, como diz a palavra. Né? Eles não querem mais ouvir a palavra da maneira que tem que ser. Não é, irmão Xan? Nós estamos chegando naquele período, assim, a gente fala tanto de escatologia, né? Nossos análises são muito voltados para isso, até porque, se a gente for analisar, é uma coisa que eu percebi depois que a gente estuda muito, a Bíblia toda é escatológica. Já os primeiros 7 dias já mostra isso, né? Já tem um fim decretado até o 7º dia. Então, ela é toda escatológica. Então, a escatologia está nela inteira. Não tem só... não, essa escatologia é só... A gente estuda só quem quer. Só se especializa quem quer. Não, a escatologia é a Bíblia inteira. Então, junto com a escatologia, uma área dentro dela que a gente entende é a questão da apostasia, o esfriamento até o tempo do fim, que é o esfriamento do amor de muitos, né? Tem gente que vai ligar isso com... o mundo está ficando pior, as pessoas estão amando menos. Também é iniquidade. Só que o amor de muitos esfriará, o Cristo está falando ali do povo que se diz que professa a fé em Deus. Então, o amor desse povo vai se esfriar. Aí leva lá para a situação das 7 igrejas tipológicas, né?
lá no livro de Apocalipse, a situação de cada um, né? As que vão estar sendo repreendidas e as que vão estar sendo aprovadas. As que vão estar tendo chance de arrependimento e as que praticamente Cristo praticamente condena, né? Pelas obras que eles estão praticando. E faz aquelas ameaças. Então, nós já estamos caminhando para esse período de esfriamento, vai só aumentar, vai só piorar. Os falsos profetas, que é uma das atividades que eu penso que vai, assim, aflorar, irmão, mas não é o falso profeta que não está acostumado a ver, só de falar mentira, como alguns aí, que nem aquele cara do dia 30, né? A maior cara de pau, e ele teve para dizer, depois eu fiquei sabendo que ele falou que Deus enganou ele, a conversa foi essa, e fora outros que tem por aí, né? Mas eu penso que é aqueles falsos profetas que... Penso não, é os falsos profetas, igual Jesus falou, os que vão realizar sinais e prodígios, que se possível fosse, enganaria muitos. Quando essa turma surgir, aí vamos saber que nós estamos realmente no tempo do fim mesmo. As coisas vão se apertando, né? Vão aparecendo cada vez mais pessoas falando coisas né, complicadas, que acabam não se cumprindo. E, infelizmente, esse é o rumo. Mas o nosso papel, o papel de ser cristão, é justamente para esses momentos, para essas situações. Você não deixar de adorar a Deus, deixar de ser um pequeno Cristo, porque um irmão do lado vacilou. Um irmão ou alguém se fez de falso profeta, ou alguém falou aquilo que não deveria falar, ou vacilou de uma forma escandalosa. Um pouco importa o que está do seu lado. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja, porque é capaz do outro se arrepender e se salvar, e Deus perdoar, e a gente ir para outro lado, porque está olhando os problemas. E, na verdade, o que acaba acontecendo é que a gente desanima porque vive uma vida meio mais ou menos. É claro que existem pessoas, a gente sabe que acontecem problemas dos mais diversos e cabeludos, vamos botar assim, problemas horríveis na vida, né? E é difícil. Mas temos exemplos na palavra do Senhor de problemas quase que impossíveis, problemas que fariam a pessoa largar Deus e a pessoa esteve perante o Senhor, ainda com os cuidados, ainda adorando a Deus, muito difícil, mas permaneceu ao ponto de perder a sua vida. Então, a verdade é que Pedro disse, quando Jesus falou assim, você também não quer ir embora não, Pedro? Com os outros que estão me abandonando, porque eu agora falei umas palavras mais duras. Pedro falou, para quem? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, eu estou querendo a vida eterna, então eu tenho que aturar o que vem. E o senhor está me dizendo que é por esse caminho, vou sofrer isso e aquilo. Estou junto, estamos dentro. Porque o que eu quero é a vida eterna. Mas a cada vez mais parece que está sendo meio que desprezado, né? O que é a vida eterna. Isso aí vai muito, irmão, como eu falei, como é que os líderes estão preparando o povo, né? As pessoas ela não têm conhecimento das profecias a respeito do povo de Deus, as coisas são prometidas do povo de Deus, o que está destinado ao povo de Deus, a realidade do reino de Deus, o que significa na profundidade. Isso aí são temas que a gente trata nos nossos canais. O pessoal está vivendo mais assim, de superficialidade, assim. Como é que você pode para Deus abrir a porta, como é que eu posso fazer para andar de acordo com a vontade de Deus, para Deus me guiar nas minhas decisões pessoais. Claro, essas coisas tu vive no dia a dia, porque nós somos seres humanos, não somos anjos, né? Que vivemos numa realidade esotérica, que não precisa nem se preocupar com comer, trabalhar, vestir, beber, não é isso. Mas essas coisas a gente tem que entender que são coisas superficiais, e o que é profundo a gente tem que se ligar. Igual a gente falou, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Aí quando o pessoal vai levar aquele sentido de buscar primeiro o reino de Deus, ele pensa que não, participa do culto. Só isso. Você ir para o culto certinho, na hora certa, sair na hora certa. Tem gente que interpreta assim. O reino de Deus, Jesus está falando aqui, buscar que ele seja implementado junto com a sua, que vai trazer a justiça de Deus nessa terra. Esse reino vai vir para cá. E junto com ele, a justiça vai ser implementada. E aí, você vai entender realmente o que é a grandeza do que eu vim fazer aqui, que envolve a vida eterna. Mas tem gente que não conhece essa realidade, irmão. É só na superficialidade. Pastor Alexandre faz aqui uma pergunta interessante. Como ficará as denominações quando tudo isso passar? Se passar.
E qual será o impacto negativo e resultado que ficará daqui em diante? Boa pergunta. Como ficará as igrejas, né? Hoje já temos visto aí as situações difíceis que as igrejas têm enfrentado. A igreja está sendo preparada para isso? Os irmãos estão sendo preparados para que um dia eles possam ficar sem poder estar congregando num local, num prédio físico? Será que nós estamos preparados para esse tipo de coisa que está nessa imagem aqui? É possível esse preparo? Será que está na nossa mente? Porque parece que está metendo medo quando a gente fala nisso. Mas é a realidade que, se a gente for perceber, irmão Alexandre, todas as coisas, boas e ruins, no campo espiritual, começa lá no Oriente Médio, passa para a Europa, passa para a América do Norte e vem para a América do Sul com a América Central. É esse o rumo geográfico de tanto bênção quanto maldição. Se nós pegarmos o Evangelho, começou lá, veio para a Europa, foi para os Estados Unidos e veio para nós aqui. O avivamento começou lá em Atos 2, foi para a Europa, Estados Unidos e veio para nós aqui. A perseguição começou lá, foi na Europa, Estados Unidos, vai ser, ou já teve algum tempo no momento, mas vai vir para o Brasil. Esfriamento espiritual. A Europa já está, as igrejas praticamente paradas. No Oriente Médio, o Evangelho praticamente já não existe na proporção que deveria existir. Estados Unidos está do jeito que está e o Brasil vai entrar nesse rumo. Estamos preparados para isso? Como que será a igreja após a pandemia? Se a gente não começar a entender que nós somos realmente igreja e que devemos estar na presença de Deus. Eu penso assim, porque é uma pergunta muito profunda que o irmão fez, né? Porque a gente tem que dar um prognóstico, né? Eu penso assim, que já estamos experimentando o que vai acontecer, já está na nossa realidade aqui atual. O pessoal assim, frio, cheio, vai voltar para a igreja, se voltar cheio de manias, cheio de heresias, que envolve a questão da teologia coach, como é que você faz para sentir bem ao mundo da sua volta, consigo mesmo, o desenvolvimento pessoal, né? Como é que você faz para conquistar as coisas nessa terra. Aí pega um pouco da teologia da prosperidade também, transforma Deus nesse gênio da lâmpada, nesse banco, né? Que você serve a ele e te dá uma coisa em troca, e porque eu sou fiel, então Deus me faz ficar rico. Me faz ter saúde, só em paz e alegria. Esse é o evangelho triunfalista, né? E você vai ver, assim, um aumento de pessoas que vão ser guiadas só por falsos profetas e não pela palavra. Por exemplo, esse cara do dia 30, vou dar o teste de novo, por exemplo. O pessoal se enganou com o que esse cara disse desde o início, por quê? Porque são pessoas que não conhecem a palavra. Por que elas não conhecem a palavra? Não estudam, não tem interesse, não busca Deus, não se aprofunda, não procura ter uma vida diária de piedade, de aperfeiçoamento, que o cristão se aperfeiçoar nas tribulações, como Paulo fala, nos convém passar por muitas tribulações até entrar no reino de Deus, né? Então, o crente tem que saber disso. E a marca do cristão é a perseguição. Seja a perseguição só no campo da constrangimento, que é o nosso caso do Ocidente, ou a perseguição física, no caso do pessoal, nossos irmãos lá do Oriente Médio com a Ásia e a África. Então, esse processo todo vai purificando. O que vai sendo provado nessa provação vai sendo purificado, vai sendo aperfeiçoado. E nisso vai se fortalecendo para coisas piores. Pedro vai falar, se não me engano, não vou saber dizer exatamente o versículo inteiro, mas ele fala que a paciência produz a experiência, a perseverança, ele vai falando uma coisa ligando a outra. Então, isso vai fazendo com que ele se fortalecer, como se ele fosse, tipo, envelhecendo e amadurecendo, espiritualmente, ele vai se tornando um homem maduro. E o que vai ficando atrofiado, não cresce, vai se atrofiando até morrer. É isso que acontece, entre o que vai se esfriar, e nós já estamos vendo isso, atrofiando, e vai se fortalecendo, vai ficando maduro. E aí, como você falou, começa no Oriente Médio, passa pela Ásia, Europa, e vem para cá. Vai ser assim, quando começar a perseguição ferrenha e vai espalhar para cá, daqui para lá, quem vai estar menino atrofiado vai ficar, e quem vai ficar fortalecido vai ficar. Como diz a palavra, né? Que tiver santo, quem for santo, santifique-se mais ainda. E quem for sujo, suje-se mais ainda. É os extremos. A decisão é de cada um. A decisão é de cada um. Deus está pronto para estar ajudando. E ele diz, tem dois caminhos, o da bênção e da maldição.
eu oriento que você pegue o caminho da bênção, mas quem tem que pegar é você. Quem tem que ir, andar, entrar, a porta está aberta, mas quem tem que entrar na porta somos nós. Nós não somos laçados e puxados para dentro da porta, que é Jesus. Né? Nós somos apresentados numa porta, mas precisamos ter a decisão de entrar por ela, mesmo porque antes de entrar naquela porta, o caminho é estreito. Tem que passar por um caminho estreito para entrar numa porta estreita. O caminho também é estreito, não é só a porta, né? O pastor Alexandre aqui está dizendo, o que me deixa bravo é que tem crente que critica a igreja e concorda com as porcentagens de protocolos desproporcional somente para os cristãos. Realmente, acontece, né? Essa turma aí que eu estou falando, o pessoal que eu estou chamando de frio aqui, está se atrofiando na fé, está sendo peneirado para o lado que vai se apostatar, essa turma aí são os crentes filosóficos. Eles já pegaram o cristianismo, aprenderam a cumprir um ritualismo, considerar aquilo como se fosse só um estilo de vida, e porque eu sou bonzinho, que é assim que ele se vê, sou bonzinho, Deus é bom comigo, Deus não é maldoso, ele vai me entender, porque eu estou querendo o meu melhor para mim nessa terra, e eu estou me precavendo, porque eu não posso morrer dessa doença. Eu quero saber se as outras doenças deixarem de existir, se só tem essa. Esse pessoal, irmão, eu acho que é fraco. Esse pessoal não está preparado para a tribulação. Vai ser igual o pessoal no deserto. Quando o bicho pegar, é o pessoal que vai ficar, vai ser curado que foi curado olhando para a serpente, mas Deus depois eliminou eles. Ou seja, esse pessoal vai até experimentar alguma coisa da parte de Deus, aviso, a palavra, um milagre, mas o coração dele já está sendo provado para ser condenado. Eles já estão mostrando através disso que eles estão pró-mundo, pró-ideologias humanistas desse mundo e contra os princípios que a palavra mostra. A palavra, depois, se tiver acima do que eu quero. Olha essa imagem, que o Jefferson disse aqui, né? E ainda há pessoas que dizem que tudo que está acontecendo não tem nada a ver com as profecias. Estão cegos, né, meu irmão Jefferson? Aqui, olha essa igreja, essa imagem. É uma igreja que foi, com certeza, queimada. Deve ter tido ali um baita de um problema ali, pessoas talvez tenham morrido. E olha os irmãos aí dentro, na maior simplicidade, em tijolo de bloco. Sentado em tijolo de bloco, numa igreja sem teto, toda destruída, mas a fé está inabalável. E a gente hoje está numa igreja de ar-condicionado, igreja com assentos confortáveis, estamos fazendo transmissões, estamos tudo isso, e a pessoa não quer, a pessoa quer estar em casa. E em casa talvez não esteja fazendo o que realmente precisa ser feito. Né? Que a gente está repetindo essas informações, porque os nossos irmãos, isso aqui está acontecendo agora na nossa era, na nossa geração. Pessoas passando por essa situação que está nessa imagem aí, na nossa situação, na nossa geração. E nós? Será que a gente está com disposição para ir à casa do Senhor? Somente quando estamos na escala? Está na escala do louvor? Estou na igreja. Estou na escala para fazer a abertura? Estou na igreja. Estou na escala para pregar? Aí eu estou. Sou chamado para pregar em outro lugar? Vou lá. Sou chamado para dirigir louvor, para tocar, para ir para não sei para onde? Estou lá. Mas só quando chama. Você nunca se dispõe a fazer as coisas sozinho? Nunca se dispõe a estar na igreja pensando, poxa, são poucos lá onde eu estou congregando e pô, eu vou lá porque vai ser menos um se eu não for. Se você tem uma congregação pequena, por exemplo, será que você não pensa dessa forma? Que você não indo, você é menos um para estar ali junto com seus irmãos, que talvez você possa ter uma palavra para ele, a sua presença ali talvez seja uma força para ele ou para ela, que pode, de repente, te pedir uma ajuda, ou você mesmo receber uma palavra ali. São várias as situações. Se não fosse uma coisa boa de estar reunido, a palavra do Senhor não nos indicaria para isso, para estarmos juntos. Né? E aqui essa imagem é uma imagem realmente muito, muito forte, né, meu irmão? Eu estava aqui, quando você estava falando, eu estava lembrando de uma situação aqui que aconteceu na minha cidade, mas acontece no Brasil todo, já aconteceu, acho, provavelmente deve ter acontecido aí também pela região de vocês. Por exemplo, a questão do gatilho da escassez. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Aqui teve um tempo que ficou sem água.
Irmão, já a água que se tornou, faltava faltando água, a água que se tornou um ativo assim, importante. O pessoal saia louco atrás de galão, atrás de água, de tudo que era jeito. Ou seja, você vê que tirado do pessoal aquilo que ele está acostumado a ter muito, e quando vem a escassez, aquilo se torna importante para ele. Então, a mesma coisa vai acontecer quando a perseguição começar aqui no sentido físico, não só no sentido de censura, como a gente sente ainda, só nesse sentido aqui, né? Mas no sentido físico. Então, essa liberdade que a gente está tendo agora, quando for retirada, de fato, a gente sentir que ela está sendo tirada, começar o negócio para lascar, aí o pessoal vai ter dois grupos. Os que já se mostraram que estavam frios e apostataram, só tem a aparência de crente, e os que se fortaleceram até lá. E aí não vê o acontecimento do pessoal aqui, que vai estar parecido igual o pessoal do Oriente Médio. Por que eles sabem, eles vivem naquele tipo de evangelho puro? Porque eles sofrem aquilo ali. A realidade deles é aquela. Eles não conhecem outra realidade. Então, quando a gente conhecer essa realidade, vai pela separação do grupo, o trigo e o joio. Aí não vê realmente que a gente também tem capacidade de sofrer como eles. Aí entra a graça de Deus, e não a nossa, vamos dizer assim, bondade ou força, né? É uma verdade, porque quem é aquele que não procura mais o Senhor quando está passando com problema? Um problema em casa, um problema com o filho, com a esposa, consigo mesmo, saúde, mãe, pai. Já procura logo saber onde tem um monte para subir. Procura logo saber quando tem uma mulher de oração, onde que tem um irmão de oração, fazer jejum 24, de 36, de 48 horas. Né? Quem não procura mais o Senhor Deus quando está em problemas? Assim será a perseguição. E por isso entendemos como é aquela igreja no Oriente Médio, como era a igreja primitiva. Vivia em perseguição, mas busca do Senhor. Nós aqui não temos perseguição, menos busca do Senhor. Mas aqui do nosso lado, ó, Colômbia. A Colômbia está na lista de países contra o Evangelho, contra cristãos, aqui na América do Sul. Ela ocupa o 25º lugar de mais de cento e poucos na lista. Ela não está muito longe, não. Está aqui, ó, 25º e aqui do nosso lado. Então, a gente vê se formar no nosso país aí uma tendência, querendo, né, se formar uma tendência esquerdista, comunista, essas coisas todas aí, que é, no final das contas, contra nós. E eu não consigo entender como tem alguns cristãos, se dizem cristãos, né, que vão apoiar esse tipo de coisa, sabendo que, normalmente, o pensamento da linha esquerda, da linha comunista, é um pensamento contrário à linha cristã, contrário aos pensamentos de Deus, contrário ao que Deus estabelece para a humanidade. A gente fica difícil de entender como as pessoas têm a facilidade de pensar e ter isso só como política. Às vezes, porque não concorda com o político A ou o político B, ele vai contra as diretrizes de Deus sem o menor problema. E acha que está ainda de boa. Né? Não, é engraçado, Mariana, que, assim, se você for analisar essa turma vamos dizer assim, o politicamente correto, os crentes politicamente corretos que estão nas igrejas aí, né? Essa turma que você falou. Eles estão se confiando na picadinha, né? Acho que o irmão está entendendo o que eu estou falando. Uhum. Depois que todo mundo tomar, fica tudo certo, vai voltar à normalidade. Isso ali, o próprio Ministério da Saúde falou que vai ter que manter a mesma situação. Aí, a pergunta que vai ficar é o seguinte: se tiver que ser mantida as igrejas fechadas, porque agora os governadores têm poder, dado pelo STF, inconstitucionalmente, de fechar a igreja e acabou. Fechou por tempo determinado se quiser. Primeiro agora está 10%, daqui um dia não vai ser nem 10%, vai ser 5%, 1%. Não, vai ser só pastor e 2 lá fora. Daqui um dia vai ficar isso, ou então nem isso. Eu quero saber se ficar assim por até proibir as lives. Eu não duvido, não. Aí, quando eu falo assim, não, vai ficar por tempo indeterminado, eu quero ver, aí é a hora que nós vemos, se nós temos pastor de culhão, homem de Deus mesmo, que enfrenta qualquer coisa, e crente também do mesmo jeito. Porque eu quero ver se a igreja não vai ficar muito tempo sem se reunir como um corpo. Eu quero ver, porque só live não ajuda, só algumas conversas por rede social não ajuda. Eu quero ver, porque nós vamos entrar na mesma linha daquele pessoal lá da China. Porque lá, segundo o Portas Abertas, eu acho que eu falei aqui na live, eu vou falar de novo. Segundo o site Portas Abertas, lá tem a maior população cristã do mundo, irmão. De todos os países do mundo, a maior população cristã, por incrível que pareça, está na China. E lá que o pessoal se reúne de forma clandestina, em esgoto, em buraco, em caverna, onde for. Ou seja, eles vão contra a proibição lá. Exatamente.
O irmão Alexandre colocou aqui, o pastor Alexandre. Estamos com muito crentes Nutella. É uma verdade, é uma verdade. E o irmão Evaldo, nós já estamos caminhando para o final da nossa live, né? O irmão Evaldo deixou a dica aqui, só se estiver com a lâmpada cheia que a gente não vai ser crente Nutella. Tem que estar com a lâmpada cheia, realmente, né? Fazendo referência lá ao tema lá das 10 virgens, né? Realmente, porque, olha, ele deu um exemplo bom da questão da lâmpada. Qual a diferenciação entre as 10 eram virgens, né? Não falou que 5 eram prostitutas e 5 virgens, falou que as 10 eram. Então, todas eram um conjunto de moças com as mesmas características. Aí, todas elas tinham azeite, só que nem todas ficaram guardando até o final, só 5. Então, qual a diferenciação? Quem vai guardar o azeite até o final? Então, nós estamos na época, gente, de guardar azeite. Quem não está guardando, quem está se confiando no seu azeitezinho que estava pouquinho, não, vamos entender o momento. Essa turma que não está guardando azeite, quando não tiver azeite nenhum, eles vão acordar com a realidade muito dura, né? Que é Cristo falando, não vos conheço. Vai ser uma palavra dura, né? Bom, irmãos, já estamos com 1h15. Espero que os irmãos tenham gostado aí. Resolvemos falar sobre esse tema, sobre a perseguição, porque já estamos vendo alguns apontamentos desse tipo de coisa acontecendo no nosso país. Ainda muito fraco em relação ao que passamos de slides aqui, nem se compara, né? Mas, quem sabe, não começou assim, como está começando hoje, lá com eles há anos atrás. E hoje aqui estamos começando com essa censurazinha, com essas coisinhas aí do poder público, impedindo a gente de cultuar num local. A igreja daqui a pouco vai impedir de cultuar mesmo, vai impedir de falar em Deus, impedir de andar com Bíblia, impedir de andar com camisa, com a cruz. Vai ser assim daqui a um tempo, porque as coisas começam devagar. Irmão Alexandre, diz aí o seu canal aí. Nós já estamos caminhando para finalizar. Quero agradecer a todos aqui que continuaram até aqui na live conosco, participaram aí, todos. E fala para nós aí, irmão Tiaguinho está aqui agora, deixou aqui a sua participação, Deus abençoe os irmãos. Aí, maravilha, irmão Tiago. Irmão Alexandre, deixa aí o seu canal aí, fala como é que o que você trata lá no canal, para que as pessoas possam conhecer, né, o canal do irmão Alexandre, leva o próprio nome dele, é um canal fantástico, e eu peço aos irmãos que os irmãos compartilhem o canal, se inscrevam no canal dele e compartilhem com os irmãos, porque estamos precisando de canais que falem da palavra de Deus, tal como o canal do nosso irmão Alexandre se propõe a falar. Fala aí, meu irmão. Pois é, irmão, antes de falar sobre o canal, eu até dar um aviso para os irmãos que estão aqui, né? Nós estamos começando a ver a dissolução dos modelos democráticos dos países que eles dizem que, porque existe uma falsa, vamos dizer assim, existe a simulação de democracia, a verdade é essa. A gente está vendo aí nessa tomada de decisões. Mas vai chegar um momento que vai se dissolver totalmente o modelo democrático dos países que ainda tem, dizem que tem, e outro tipo de regime mais tirânico vai começar a estabelecer, porque até o tempo do fim vai haver guerras e rumores de guerras, né? E essa ideia de um modelo democrático vai cada vez cair por terra. Então, isso é um outro hábito para os irmãos aqui. Pode se preparar e ficar esperto em relação a isso. Eu falo isso com uma pessoa que estuda geopolítica, né? Eu não vejo democracias até o fim dos tempos, não. Agora, sobre o meu canal, pessoal, é o meu nome aí, Alexandre D.Torres, né? Eu botei esse nome, que é o meu nome mesmo, porque é para dedicação pessoal, porque já tinha todo canal aí com reino disso, reino daquilo, eu não sabia mais, não sabia o que colocar, né? As irmãs podem procurar lá, é só botar Alexandre D.Torres, ele já me acha. Se não, procura aqui nos canais que o irmão Jean segue, que você vai ver lá um dos canais é o meu. Então, eu posso deixar o link depois aqui no comentário da live, o irmão pode deixar depois fixado. Maravilha. A irmã Leonice aqui, né, participou, dizendo aqui que não perguntou, né, estamos preparados para isso? E ela mesmo responde, não estamos. Estou entendendo que ela está falando com respeito à perseguição, né? Que nós não estamos preparados para essa perseguição. E eu concordo com ela. Realmente, a igreja hoje não está preparada para a perseguição. Porque, tal como aqui o irmão Alexandre, o pastor Alexandre colocou aqui embaixo, ó, o problema hoje no Brasil é
a doença, ou o sistema tem o domínio internacional junto com a grande mídia que querem tirar o presidente. E por que querem tirar? Né? São perguntas que vai colocando, porque é tudo um caminho, né? É tudo um caminho. Talvez se fosse um político, um presidente que fosse contra a igreja, contra outras situações, ou nem contra a igreja, mas a favor de outras coisas mais complicadas, né? Infelizmente, ia ter talvez mais apoio. Mas a gente, né, a live aqui mais sobre a nossa participação na igreja. Como que a igreja se comportou em relação, ou está se comportando nessa pandemia? Com a perseguição, como é que ela vai se comportar, já que com um fique em casa, ela já está se esfriando. É um ponto para se pensar, né, irmão Alexandre? É um ponto para se pensar se realmente a igreja não é que ela não esteja, não tenha recebido o alimento. Porque às vezes alguém vai falar, pô, que alimento é esse que a igreja está recebendo, que ela não pode estar ficando em casa e que ela não tem firmeza espiritual para ficar em casa. Às vezes, do púlpito, o pastor está dando o alimento, mas ali, lá de baixo, a ovelha não está querendo se alimentar daquele alimento. Tem isso também. Como, por outro lado, também tem que do púlpito o alimento está sendo outro. Eu costumo até brincar, e é uma brincadeira que tem uma verdade séria, que a palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, ela é aberta nos púlpitos, lido o versículo, mas na hora que vai falar, fala de outra coisa. Então, ela só solta o cheiro e não alimenta, porque cheiro não alimenta, né? Então, ela lê o versículo ali, mas o cara vai falar de outra coisa. E a explicação da palavra é tão necessária, porque o Espírito levou Filipe a falar com o eunuco, transladou Filipe para explicar a palavra ao eunuco. Ele falou, entende do que lê? Ele, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, sobe aí que eu vou te explicar. Deixa eu subir aí que eu vou te explicar. Então, a explicação da palavra, de acordo com a palavra mesmo, é importantíssimo. Mas, às vezes, se lê a palavra, mas se fala de outras coisas nos púlpitos. Aí, realmente, não vai alimentar a ovelha. A ovelha está pensando que está muito gorda, mas está, né, inflada. Na hora que vier a tempestade, ela não tem firmeza na palavra dentro dela para manter ela firme na rocha. Né? Amém? Então, dá suas últimas considerações aí, meu irmão. Nós estamos já com 1h20 e poucos minutos, para a gente não estar cansando os irmãos. Dá as suas últimas considerações aí e para a gente se despedir aí do nosso pessoal. Então, o tema de hoje foi bom, pessoal. O que a gente fez aqui, se vocês for analisar, aqui foi alimento sólido. Paulo fala que eu não posso vos dar leite, ele fala lá em Hebreus, eu não posso vos dar alimento sólido porque vocês só estão preparados para beber leite. Então, enquanto vocês beberem leite, vocês não vão receber alimento sólido, porque eles são meninos. Então, o que a gente fez aqui foi dar alimento sólido. Só cristãos realmente que estão acostumados a comer alimento sólido, que entendeu, absorveu o que a gente falou aqui. O pessoal que bebe líquido, não está nem, leite não está nem aqui, né, para falar a verdade. Se chegar a ver, vai sair ligeiro, porque esse tipo de coisa aqui assusta ele ligeiro. Porque ele tem medo dessa doença que está aí, imagina de outras coisas piores, como a gente está falando de perseguição, né? Porque eu fico pensando assim, imagina assim, se chegasse para mim, assim, olha, se eu te levar aqui hoje, se eu te chamasse para tu vir hoje, tu vinha, eu vou pagar o pau. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, se for por essa doença ou outra, quando Deus quiser levar, meu prazer está em estar com ele, né? Então, é que nem Pedro fala, para onde é que eu vou se só tu tens as palavras do Eterno? O lugar para onde a gente vai é estar com Cristo. Então, esse pessoal que está com medo dessa doença aí, imagina a gente falando essa questão da perseguição. É por isso que é igual a irmã falou, estamos preparados? Não estamos, porque o pessoal só está preparado para coisa boa, não para sofrer por Cristo. E eu agradeço pela live, por essa participação, e demorou mesmo, mas o assunto é profundo, a gente vai falando e vai vindo coisa, e a gente vai falando e vai longe mesmo. Amém. Maravilha. Prazer é todo nosso, meu irmão. Prazer é todo nosso. Eu não perco um vídeo seu, o último agora, Isaac e Rebeca, né? Como se fosse Jesus e a igreja. Né? Tem vários vídeos muito bons dele lá no canal dele. Eu peço mais uma vez que os irmãos não só se inscrevam,
mas que compartilhe com seus irmãos, para que canais como o dele possam cada vez mais alcançar as vidas aí, porque precisamos de mais canais assim sendo, né, proliferado na internet. E se tiver alguém aqui que não é inscrito no nosso também, que seja, né? Se inscreva no nosso canal também. Amém? Amém, então, meu irmão? Então, ficamos assim, o último recado aqui do Evaldo Maia. A igreja do home office é uma armadilha de Satanás. Infelizmente, para muitos, não generalizando. Gostei da igreja home office. É uma verdade. Realmente é uma verdade que ele falou. Se bobear, ficamos só ali naquela coisa meio mais ou menos ali e realmente podemos ter uma surpresa desagradável no final, né? Mas... Tem gente que está confortável com isso aí. Como? Tem gente que está confortável e está bom demais, irmão. Esse cara, isso aí está tranquilo, está perfeito. É verdade. É verdade. Ó, fique com Deus. Que Deus abençoe aí a sua vida, irmão Alexandre Torres. Deus abençoe a vida de cada um aqui, irmão, que participou com a gente aqui, esteve aqui até essa hora. Fico muito feliz. A live vai estar aí gravada no canal. Que Deus possa abençoar a todos. Né? Fique com Deus. Boa noite a todo mundo aí, paz do Senhor. Abraço. Abraço.